RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta da quinta-feira, e abrimos com os títulos. Britânicos, belgas e holandeses são esses os turistas que mais procuraram Cabo Verde como destino em 2023. Foram mais de 800 mil, de acordo com o inquérito aos gastos e satisfação dos turistas, acabado de divulgar pelo Instituto Nacional das Estatísticas. Presidente da Câmara Municipal do Maio pede que seja suspendido temporariamente o navio Crioula na linha Maio-Praia até que a situação da rampa esteja resolvida. Miguel Rosa sugere Dona Tututa ao navio Interilhas. O edil vai mais longe e diz que já está mais do que na hora do Governo e da Cabo Verde Interilhas darem uma atenção especial à Ilha do Maio. Instituto do Emprego e Formação Profissional está a trabalhar com o setor da construção civil para colmatar o déficit de mão de obra e melhorar a resposta às necessidades do mercado e vai lançar em setembro cerca de 150 ações de formação a nível nacional. Antigos presidentes norte-americanos mobilizam-se em torno da candidata Kamala Harris. O antigo líder dos Estados Unidos, Bill Clinton, pediu hoje aos norte-americanos para elegerem Kamala, chamando-lhe a presidente da alegria que o país precisa numa altura de divisão. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui na RCV. Britânicos, belgas e holandeses são esses os turistas que mais procuraram Cabo Verde como destino em 2023. Foram mais de 800 mil, de acordo com o inquérito aos gastos e satisfação dos turistas, acabado de divulgar pelo Instituto Nacional de Estatísticas, aqui trocado por miúdos pela vogal do Conselho Diretivo do organismo, Ani Sanches. De acordo com os dados do inquérito ao gasto de satisfação turísticas, alinhados com os dados da Agência de Aviação Civil, em 2023, a população de turistas com 15 anos ou mais que visitaram Cabo Verde foi estimada em 877.892 turistas, tendo registrado um acréscimo de 24,4% face ao ano 2022, e superou os níveis de 2019 e realizando um aumento de 1,9%. Do total dos turistas, em 2023, 56,5% visitaram o país na época alta e 43,5% na época baixa. Relativamente ao sexo dos turistas, as mulheres representaram o maior percentual, e 58,2%, em relação aos homens, com apenas 39,7%. E a idade média dos turistas manteve-se igual ao ano 2023, rondando os 44 anos. O mercado do Reino Unido continua como principal emissor de turistas internacionais, tendo representado 55,3% dos turistas que visitaram Cabo Verde, seguido pela Bélgica e Holanda, representando 11,4%, e a Alemanha, 11,3%. A Ilha do Sal continua a ser a ilha onde os turistas passam o maior número de noites, representando 57,5% dos turistas, e em 2023 o gasto médio diário dos turistas que visitaram Cabo Verde cifrou-se em 6.625 escudos cabo-verdianos, sendo que os turistas do sexo masculinos apresentaram maiores gastos, em média 6.804 escudos. As principais portas de entrada continuam a ser os aeroportos do Sal e da Boa Vista, duas ilhas a que, somadas Santiago, são onde os turistas passaram mais noites. Quanto à estadia média no país, ela situou-se à volta de 8 dias, com os hotéis a dominar o grosso da hospedagem, seguidos de casas particulares. Dados do último inquérito aos gastos e satisfação dos turistas referentes a 2023, publicados hoje pelo INE, britânicos, belgas e holandeses continuam, portanto, a ser os maiores clientes do turismo cabo-verdiano. E o movimento de aviões aumentou 6,1% em Cabo Verde e o de passageiros cresceu 15,5% em julho deste ano, em comparação com o período homólogo, segundo dados da Agência de Aviação Civil.
O boletim estatístico da agência reguladora indica que no mês passado os aeroportos cabo-verdianos receberam 2.656 aeronaves, um aumento de 6,1% comparativamente a julho de 2023 e em relação a junho deste ano o aumento foi de 23,1%. Relativamente aos passageiros, no mês passado os aeroportos de Cabo Verde movimentaram um total de 265.667, mais 15,5% do que em julho do ano passado e mais 34,4% se comparado com junho deste ano. Quanto ao movimento de carga, cresceu 37,6% em julho último, em termos homólogos, com um total de 103.770 quilos, sendo que a nível mensal aumentou a 32,5%. Em julho, a Agência da Aviação Civil de Cabo Verde registrou ainda aumentos no movimento de correios, 29,1% em relação ao período homólogo e 9,2% a variação mensal. Em 2023, os aeroportos de Cabo Verde melhoraram todos os indicadores de movimento face ao ano anterior, de acordo com dados divulgados em fevereiro pela Agência da Aviação Civil. O presidente da Câmara Municipal do Maio pede que seja suspendido temporariamente o navio Crioula na linha Maio-Praia até que a situação da rampa esteja resolvida. Miguel Rosa sugere Dona Tututa ou navio Interilhas. O presidente da Câmara Municipal do Maio considera que já está mais do que na hora do Governo e também da Cabo Verde Interilhas darem uma atenção especial à Ilha do Maio no que diz respeito à questão das ligações marítimas de e para a ilha. Miguel Rosa é da opinião de que se deve colocar outros tipos de navios na linha Praia-Maio e sugere então Dona Tututa e o navio Interilhas, pelo menos até que a situação da rampa metálica seja devidamente resolvida. Detalhes na reportagem com o José Carlos Varela. Há cerca de 3 meses que a rampa metálica no Porto do Maio está assoreada e que levou a Enapor a interditar a atracação de navios neste ponto. Com isso, o navio Crioula vem atracando noutros pontos do cais e sujeito a vários constrangimentos. Já registramos dias em que o Crioula vem ao Maio, mas sem conseguir desembarcar os passageiros. E sem contar que durante esses 3 meses não tem transportado mercadorias. E neste preciso momento, a ilha está com sérios problemas de produtos de primeira necessidade. E nesta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal chamou a imprensa para um pronunciamento a respeito das ligações de e para a Ilha do Maio. Quando falamos que a rampa metálica está totalmente assoreada, queremos deixar aqui claro que as condições de segurança, de previsibilidade, de regularidade para o navio Crioula deixam de existir. E aqui apelamos, já enviamos uma nota ao Governo e à Cabo Verde Interilhas, apelamos à introdução de um outro navio nesta linha, que não Crioula. Outro navio ou outros navios Interilhas que têm melhores condições de atracagem. Navio Dona Tututa que tem melhores condições, inclusive, de atracar ou de operar na rampa betal. Até que as condições sejam normalizadas, passa a expressão. Portanto, estamos a falar de medidas excepcionais ou uma medida excepcional e conjuntural. As ligações aéreas também foram referenciadas por Miguel Rosa, uma vez que durante o último final de semana foram cancelados os voos de sexta e de domingo. No último final de semana houve avaria de um dos aparelhos e as pessoas aqui na Ilha do Maio ficaram perdidas sem orientação. E aqui estamos a falar de um destino, de uma ilha que tem sido cada vez mais procurada por turistas internos, internacionais, mas também pelos nossos imigrantes. E aqui é preciso que essas condições, às vezes básicas, de comunicação, de articulação e de orientação dos passageiros que estão em terra, sejam também garantidas. Queríamos abordar o edil Miguel Rosa sobre a questão do assoreamento, bem como o seu processo de desassoreamento no Porto Inglês. Mas a comunicação à imprensa era sem direito a perguntas. A empresa Atunlu, sediada no Porto Grande do Mindelo, está em fase de insolvência, mas o governo quer proteger os direitos dos cerca de 300 trabalhadores que estão em casa há algum tempo, garante o ministro do Mar, Jorge Santos. Atunlu é uma realidade existente, pertence
essa empresa está com dificuldades a nível internacional e estão num processo de insolvência. Com certeza que nós temos que cuidar das pessoas que estão no Atul, que são mais de 300 de pessoas. Neste momento, todo o equipamento da Atul é equipamento da Enapor, portanto é equipamento nacional, e eu estou em crer que a Enapor, neste momento, depois do primeiro encontro que nós fizemos com o Presidente do Conselho de Administração antes da visita, tivemos demoradamente a falar sobre que soluções para o Atul. E a Enapor está em condições e preparada, a empresa está preparada para encontrar soluções e encarar mais este desafio. A seu tempo, tudo vai ser corrigido, nomeadamente o cheiro nauseabundo constante na Avenida Marginal e provocado pela conserveira de Jorge Santos durante uma visita efetuada ontem na Enapor. O problema ambiental vai ser acautelado, tudo vai ser corrigido a seu tempo. Por isso é que eu digo, porque nós estamos conscientes também desse problema ambiental com o cheiro. E isto, com certeza, estará também na linha de equacionamento do relançamento da Atul. Porque nós precisamos, a Atul essa função é uma função importante da reexportação de pescado, mas também da congelação, para a indústria pesqueira aqui em Cabo Verde e também para a exportação. E com certeza que se fomos apanhados por essa realidade, que é uma realidade objetiva, é uma empresa, uma multinacional em insolvência e que resolve fechar a sua unidade em Cabo Verde. Toda a infraestrutura é propriedade da Enapor e a Enapor vamos trabalhar para encontrar um novo parceiro e relançar rapidamente, no tempo que for útil. E este é um desafio que nós temos. Já estamos a trabalhar, o anterior ministro com a administração da Enapor já estavam a trabalhar, todo o Ministério a trabalhar, ou seja, o governo está a trabalhar para relançar essa indústria, que é útil e necessária, e para qualificar ainda mais, quer dizer, e para não vivermos no futuro o que estamos a viver hoje. O governo quer relançar a Atul por considerar ser uma indústria útil e necessária para Cabo Verde, concretamente no domínio da exportação do pescado. 13h12 é o Jornal da Tarde aqui nas antenas da sua RCV. Em preparação para a queda das chuvas, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, diz estar em curso há vários meses um plano para prevenir eventuais consequências das chuvas, como cheias e deslizamento de terras. Para efeito, assegura estar a decorrer rebaixamento de terras em diversos pontos da cidade, assim como diversos pontos críticos já foram identificados e estão a ser alvo de intervenção. Reportagem com a Joana Lopes. Apesar das chuvas tardarem em cair, o presidente da Câmara Municipal da Praia diz estar a decorrer um plano que consiste em preparar a capital do país para receber as chuvas sem sobressaltos. Temos plano que nos faz para a época de chuvas. O plano foi aprovado e nós temos o plano na fase de implementação. Se pessoas reparam, se uma nota, então hoje a nível de ribeiras, por exemplo, diversas ribeiras não fazem aquele rebaixamento cedo, no fazer já tem meses, não começa a fazer, ou seja, no parte quantidade de terra, em diversos pontos de cidade, dentro de Ribeira, que é uma medida que nos toma todo ano na altura de chuva. Diversos pontos críticos da cidade já se identificaram também, já começa a ter intervenções, nomeadamente construção de muros de proteção e desencravamento de linhas de água. Não tem um plano para a época de chuva que está em andamento ali no município de Praia. Muitas obras estão em curso, mas o edil praiense assegura que está em diálogo permanente com os empreiteiros no sentido de acelerar o passo e concluir as obras e assim evitar problemas caso as chuvas caiam. As obras estão em andamento. O objetivo é se acelerar mais ainda, não pensar em diálogo com empreiteiros, no sentido de acelerar mais ainda. Agora, nós não fez de tudo para a obra fica tudo pronto, que assim a obra continua e não avança e gosta de não saber acelera mais ainda, que é para não poder concluir tudo a obra. Nosso objetivo é fazer com que a praia fique cada vez mais bonito e o município fique cada vez mais satisfeito. Francisco Carvalho pede à população para se abster da prática da construção de habitações no leito das ribeiras ou em sítios suscetíveis de ser arrastadas pelas cheias ou de risco de desabamento.
A Câmara Municipal de Porto Novo prevê a construção ainda este ano de um matadouro municipal localizado em Xanditália, um dos bairros da cidade. O anúncio foi feito pelo edil porto-novense Aníbal Fonseca, que espera ver até setembro o arranque das obras de um projeto que, em seu entender, irá valorizar os criadores e gerar maior rendimento. Notei num projeto há algum tempo de construção de um matadouro municipal, né? Que, por acaso, é ali na Xanditália, que tem que ter condições ideais, higiênicas, sanitárias, de comercialização também. Não teve alguma dificuldade, por acaso, estranhamente, com empreiteiros para executar aquela obra. Mas não te convencido que ela te chegar nessa fase onde não te poder executar. E, portanto, também para esse outro lado que é importante, né? Não tem que ter um matadouro municipal que é um lugar adequado, condições higiênicas, sanitárias, de conservação e tudo isso que é para valorizar ainda mais quem tem criação animal e poder ter melhor rendimento dele. Como? Para quando? Portanto, no prazo, temos hoje 20, próxima da reunião de Câmara Municipal, nota deliberar sobre a adjudicação. E, portanto, o processo de começar a construção em si no mês de setembro. De referir que a Câmara Municipal entregou no início desta semana 40 pocilgas a famílias que se dedicam à criação de porcos na cidade de Porto Novo, no âmbito do projeto de deslocalização e conservação dos chiqueiros em pocilgas para atividades de ensino e cultura em Lagidinho, na cidade do Porto Novo. Jornal da Tarde aqui da sua RCV. O Instituto do Emprego e Formação Profissional está a trabalhar com o setor da construção civil para colmatar o déficit de mão de obra e melhorar a resposta às necessidades do mercado e vai lançar em setembro cerca de 150 ações de formação a nível nacional. São dados disponibilizados à Rádio de Cabo Verde pelo presidente do IFP, que organiza amanhã um fórum intitulado IFP Perspectivas e Futuro, para assinalar os 30 anos da sua criação, uma oportunidade para refletir sobre os desafios futuros do referido Instituto. Reportagem tem a assinatura do Cândido Fortes. O objetivo do fórum, que se realiza amanhã na cidade da Praia, realça o presidente do IFP, Paulo Santos, é fomentar um diálogo com todos os atores estratégicos sobre como ajustar as respostas da instituição às necessidades do mercado. Portanto, o ato central, vai ser amanhã. Vamos organizar, um fórum. Vamos ter o IFP de Portugal, que é o nosso parceiro. Vamos ter o formulador de políticas da Direção-Geral e vamos ter também outros parceiros, os sindicatos. Vão estar também as câmaras de comércio, as empresas. Eu vou estar também dando a visão do Conselho Diretivo do IFP e há muitos desafios que nós temos que refletir para podermos ter uma instituição alinhada com as novas tendências e dar resposta àquilo que o mercado precisa. Ou seja, aumentar o nível de empregabilidade das formações do IFP, que hoje é de 60% e que passa pela combinação de formação e empreendedorismo e um maior acesso dos jovens ao financiamento para o autoemprego. Paulo Santos realça que, de um contexto inicial de 3 centros na Praia, Mindelo e Santa Cruz, o Instituto, que tem tido um papel relevante no desenvolvimento económico e social do país, tem hoje o desafio da especialização desses centros. Tem tido um papel relevante na execução das políticas públicas em relação às políticas ativas do emprego, principalmente no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza. Hoje nós temos 12 centros de emprego, contando com 2 centros de transformação alimentar. O desafio é, portanto, especializar esses centros. Por isso é que nós assinamos um acordo com o Governo de Portugal na questão da especialização na criação dos centros de excelência profissional. Claro, para aumentar a empregabilidade. Por isso é que nós estamos a trabalhar um ecossistema em que esteja tudo interligado ao nível da formação profissional, mas também em outras políticas ativas de emprego. Por exemplo, o empreendedorismo. Nós investimos muito ao nível do empreendedorismo, criando todas as condições de acesso ao financiamento, não exigindo, por exemplo, os avalistas. Basta ter móveis e apresentar como garantias. Lançamos agora o Promi Jovem, lançamos o Banco Jovem e Mulheres e vão permitir também
o aumento da empregabilidade das pessoas. E os jovens precisam aceder aos instrumentos. Entretanto, a formação para o emprego, por conta de outrem, demanda também ajustes às necessidades das empresas. A área da construção civil tem identificado falta de mão de obra, uma problemática que o UFP está a trabalhar com esse setor, admite Paulo Santos, que anuncia um pacote de formações já para setembro. Muitas empresas queixam ainda que a mão de obra qualificada não dá resposta àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Estamos a trabalhar com contacto com as empresas para tentar perceber a realidade, para ajustar, portanto, as formações à medida, para poder dar resposta àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Há alguns setores que queixam neste momento que há falta de mão de obra. Por exemplo, a construção civil está a queixar muito. Então, nós vamos fazer um trabalho junto para podermos trabalhar num plano de ação, juntamente com as empresas de construção civil, e apresentar um pacote. Já agora, em setembro, nós vamos lançar mais de 150 ações de formação profissional em todo o território nacional. O IEFP, que pretende consolidar-se como referência em matéria de emprego e qualificação em Cabo Verde, forma anualmente entre 6.000 a 7.000 jovens em diversas áreas e esteve na origem da criação da Escola de Hotelaria do CERMI. De referir que o discurso de encerramento do Fórum IEFP Perspectivas e Futuro estará a cargo do Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia. O Presidente da Câmara Municipal da Praia propõe que grupos de carnaval sejam transformados em grupos de intervenção social ao longo do ano, impactando igualmente e de forma positiva a vida de crianças e jovens nas comunidades. O autarca promete aumentar a verba aos grupos de carnaval de 1.000 para 2.000 contos no próximo ano. Francisco Carvalho falava à margem do 2º Fórum Municipal de Carnaval, com vista à efetivação do regulamento do Carnaval, a criação da Liga do Carnaval e também uma comissão pela autarquia praiense em prol da melhoria da festa popular. Em representação dos grupos carnavalescos, José Gomes diz que Praia pode ter um carnaval de excelência, mas que ainda faltam alguns ajustes e maiores investimentos. Edneia Barros. Grupos carnavalescos, amantes de carnaval e Câmara Municipal da Praia se reúnem no 2º Fórum Municipal para traçar novas estratégias que permitem elevar e dinamizar a festa do Rei Momo na capital do país. O representante dos grupos de carnaval, José Gomes, indica que o financiamento continua a ser o maior desafio, mas entende que a criação de uma liga de carnaval proposta em debate poderá minimizá-lo. Para ainda está muito longe em termos de financiamento para ter um carnaval que não almeja. Isso é onde não tem maiores empresas que têm líquida, não tem as maiores avenidas de Cabo Verde. Então não tem condições, agora se está falta de vontade e acredita, mas não é possível não fazer um carnaval disso. Formando liga não tem melhores condições junto de Câmara, junto do Ministério da Cultura e junto de parceiros que na praia ainda teimosamente resiste e que apoia grupos de carnaval de praia. Cria mais bancárias, criações de qualidade na avenida, mais iluminação, porque a iluminação ainda é suficiente, mais e melhor segurança para pessoas que estão a desfile e também para pessoas que estão a avenida assistir carnaval. O presidente da Câmara Municipal da Praia quer que do fórum saiam linhas claras para a criação da Liga, do regulamento e de uma comissão de carnaval. Francisco Carvalho já promete aumentar a verba aos grupos carnavalescos para 2.000 contos no próximo ano. Próximo ano, nós também disponibiliza para cada grupo 12.000 contos. Então, nós também começamos a distribuir cedo, esse ano, que é para não permite para grupos planifica, eles começam a fazer um conjunto de trabalhos de preparação sério ainda esse ano. O edil Francisco Carvalho também quer que os grupos de carnaval passem a fazer uma intervenção social ao longo do ano. Há esse com programação forte, bem feito, com 12 dimensões, com dimensão de formação e uma dimensão também de exibição. Esta consegue, funciona ao longo de todo o ano, esta consegue envolver jovens, esta consegue fazer com que cada vez mais jovens entrem nesse fileira mais educativo, mais formativo. Aquele que é o objetivo. Por exemplo, a nós não temos uma programação a nível de Câmara Municipal de receber turistas que estão vendo na cidade. Não pode incorporar perfeitamente grupos de carnaval dentro daquela programação de receber turistas. A nós não temos feiras que acontecem ao longo de todo o ano ali no nosso município. Não pode incorporar grupos dentro dele. Ou seja, tem uma lista enorme de atividades e iniciativas que grupos de carnaval podem preencher uma programação ao longo de todo o ano. Essa está ganha, jovens está ganha e praia está ganha em termos de dinamização e oferta cultural. Há registro de carnaval na praia desde finais da década de 30, afirma José Gomes, presidente do Grupo Vindos da África e representante dos grupos carnavalescos no 2º Fórum Municipal de Carnaval na praia.
O antigo líder dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, pediu hoje aos norte-americanos para elegerem Kamala Harris, chamando-lhe a presidente da alegria que o país precisa numa altura de divisão, retórica sem sentido e perigo para a democracia. Kamala é a única candidata que tem a visão, a experiência, o temperamento, a vontade e, sim, a alegria para conseguir fazer algo, afirmou o ex-presidente na terceira noite da Convenção Nacional Democrata que decorre em Chicago. Quero uma América mais alegre, disse Clinton. O sorriso fácil e a gargalhada estridente que caracterizam Kamala tem sido alvo de críticas por parte do oponente Donald Trump. Vários oradores democratas fizeram referência à alegria da candidata como algo positivo. Bill Clinton falou de um sorriso de 1000 watts e chamou-lhe a presidente da alegria que irá trabalhar para resolver os problemas das pessoas e aliviar os seus medos. Aquele que foi o 42º presidente dos Estados Unidos reservou uma porção do discurso a falar de políticas e áreas onde é preciso tomar medidas, tais como habitação acessível, medicamentos mais baratos, financiamento para pequenas empresas e fortalecimento das alianças externas do país. Clinton reconheceu que o entusiasmo em torno da campanha é muito forte, mas avisou, tal como outros oradores têm feito, que será uma corrida muito renhida. 13h26, recordemos os títulos. Britânicos, belgas e holandeses são esses os turistas que mais procuraram Cabo Verde como destino no ano passado. Foram mais de 800 mil, de acordo com o inquérito aos gastos e satisfação dos turistas acabado de divulgar pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Presidente da Câmara do Maio pede que seja suspendido temporariamente o navio Crioula na linha Maio-Praia até que a situação da rampa esteja resolvida. Miguel Rosa sugere Dona Tututa ou Interilhas. O edil também diz que já está mais do que na hora do Governo e da Cabo Verde Interilhas darem uma atenção especial à Ilha do Maio. Instituto do Emprego e Formação Profissional está a trabalhar com o setor de construção civil para colmatar o déficit de mão de obra e melhorar a resposta às necessidades do mercado e vai lançar já em setembro cerca de 150 ações de formação a nível nacional. Também neste jornal ouvimos antigos presidentes norte-americanos mobilizam-se em torno da candidata Kamala Harris. O antigo líder dos Estados Unidos, Bill Clinton, pediu hoje aos norte-americanos para elegerem Kamala, chamando-lhe de a presidente da alegria que os Estados Unidos precisam numa altura de divisão. Boa tarde, fique bem. Boa tarde, Orlando Lima, Daniel Cunha, e informações serão atualizadas na Rádio de Cabo Verde às 15, no jornal com o Oscar Monteiro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV